Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pega o seu caderno, o seu livro, sua agenda e já vai anotando as informações que a gente vai ver agora, né? Que a gente vai ver hoje, nessa aula de hoje, certo? Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre sílaba, certo? Com certeza você já deve saber o que é sílaba, mas a gente vai ver, né? A gente vai ver novamente um pouco sobre isso, né? Porque é importante a gente sempre estar revendo os assuntos que a gente já estudou, para que a informação possa se fixar na nossa mente, certo? Então, o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para conhecer de sílaba? Saber que quando a gente fala uma palavra, é importante a gente perceber isso, que nós pronunciamos um conjunto de sons, certo? Quando a gente fala uma palavra, a gente pronuncia um conjunto de sons. Cada parte da palavra recebe o nome de sílabas, certo? A palavra partilha tem 3 sílabas, olha isso, ó, partilha, 3 sílabas, tá vendo? As palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas, tem outros modos de classificação também, certo? Não é só o número de sílaba, não só o número de sílabas, mas a gente vai começar por rever, né? A gente vai começar por ver com vocês quais são essas classificações que a gente utiliza para as palavras de acordo com o número de sílabas. Vamos continuando aqui. Antes de ver essa classificação, vamos acompanhar a leitura de um texto, certo? E à medida que a gente for lendo esse texto, é importante que a gente se atente, que a gente fique atento, escute, né, as sílabas, certo? Importante que a gente preste bastante atenção às sílabas das palavras. Quando a gente lê, né, em voz alta e a gente pronuncia essas palavras, vamos procurar nos atentar e prestar atenção na pronúncia das sílabas, tá bom? O nome da história, gente, essa história aí, ela é conhecida, né? É fácil encontrar ela em qualquer lugar que você for pesquisar. Então, essa história se chama Continho, certo? Continho. É um conto, certo? Então, vamos lá. Na página 38, certo? Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho que morava no sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo e disse-lhe: Você aí, menino, para onde vai nessa estrada? Para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Perguntou o vigário enfesado. Eu não me chamo não, respondeu o moleque com um ar maroto. Os outros é que me chamam de Zé. Pronto, a história é só isso, gente. Ela tem até um tonzinho de piada, né? Então, vocês observaram a pronúncia das sílabas em cada palavra do texto? Então, assim que terminar essa aula, né? Você dá uma relida nesse texto, você dá uma relida em voz alta e escuta a sua voz, né? Enquanto você pronuncia as palavras, certo? E aí você vai fazer esse testezinho, você vai fazer esse pequeno exercício de ir contando as sílabas das palavras à medida que você vai lendo, certo? Então, gente, como eu tinha falado antes de ler essa história, né, eu tinha dito que as palavras elas são classificadas de acordo com o número de sílabas. Essa é a primeira classificação que a gente encontra para as palavras. Então, como é que a gente classifica? A gente classifica usando quatro nomenclaturazinhas, 4 nomes, certo? Quais são esses nomes? Vamos lá. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Professora, como é que eu vou saber o que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba? Como é que eu vou saber quando é que uma palavra é um desses nomes aí? Pela quantidade de sílabas da palavra.
vamos lá, assim, pegar, usando os textos, as palavras do texto, né? Por exemplo, a palavra menino, né? Menino. Quando a gente fala menino, toda vez que a gente pronuncia uma palavra, quando a gente pronuncia ela lentamente, a gente consegue contar mais fácil quantas sílabas ela tem. Como? Porque quando a gente fala a palavra devagar, a gente consegue ver algumas pausazinhas, umas paradinhas. É como se a gente desse umas paradinhas entre uma palavra e outra. É como se pulasse, né? Olha, escuta. Menino, menino. É como se pulasse, tá vendo? Ó? Menino, tá vendo? Cada pulinho desse é uma sílaba, certo? Então, quantas sílabas a palavra menino tem? Menino, olha isso, ó, 3 sílabas. Quando a palavra é 3 sílabas, a gente chama ela de trissílaba, certo? O nome já diz, ó, tri é 3, di é 2, mono é 1, certo? E poli é de 4 para cima, tá bom? Vamos lá, pegar outra palavra aqui, ó. Barrigudinho. Quando a gente fala barrigudinho, quantas sílabas dá para ver nessa palavra? Barrigudinho. Você conseguiu contar quantos pulinhos deu? Ó? Barrigudinho. Tá vendo? Ó? Barrigudinho. Olha isso, gente. 5 sílabas. Quando a palavra tem 5 sílabas, como é que a gente chama? A partir de 4 sílabas, a gente chama de polissílaba. Se uma palavra tiver 8 sílabas, como é que a gente vai chamar? Polissílaba. Se uma palavra tiver 7 sílabas, como é que a gente vai chamar? Polissílaba. Se uma palavra tiver 4 sílabas, como é que a gente vai chamar? Polissílaba. A partir de 4 sílabas, né, de 4 sílabas para cima, é polissílaba, certo? Então, olha isso de novo, barrigudinho. Barrigudinho. 5 sílabas, ó. Uma palavra assim, com 4 ou mais, a gente vai chamar de polissílabas. Outra palavra do texto. Gordo. Vamos lá, gordo. Gordo. Tá vendo quantas pausazinhas tem? Gordo. Tá vendo? Gordo. Ó, 2 sílabas, tá vendo? Como é que a gente chama, gente? Dissílaba, certo? Outra palavrinha do texto. Não, a palavra não. Quantas pausas a gente tem nessa palavra aí? Não. Mesmo que a gente fale ela devagar, ó. Não. Tá vendo? É uma coisa só, né? Então a gente já vê que ela só tem uma sílaba. E quando uma palavra tem uma sílaba só, a gente chama ela de monossílaba. Deixa eu ver aqui outra palavra do texto. É a palavra maroto, né? Maroto. Quando a gente fala maroto, se você falar nessa velocidade normal, maroto, já é possível perceber quantas sílabas ela tem. Aí quando a gente fala devagar, maroto, maroto, tá vendo? Maroto, tá vendo? Maroto, 3 sílabas. Não é difícil a gente contar quantas sílabas a palavra tem. É só a gente pronunciar essa palavra e escutar com atenção, ó. Maroto, 3 sílabas. Então ela é uma palavra trissílaba, certo? Aí, gente, você vai fazer a sua atividade. Vamos lá, continuando aqui. Pronto, a sua atividade vocês vão encontrar na página 39, certo? 37 e 38 é leitura, tá bom? Você vai fazer a leitura do conteúdo, dos textozinhos que tem nessas páginas, né? Na página da atividade também tem textozinho pequeno, só para você poder avaliar, só para poder você praticar mesmo a leitura das sílabas, certo? Então, dá uma lida, né? Se esforce no desempenho da sua atividade. Se ficar em dúvida, você pode assistir novamente a aula, ler o conteúdo, né? Se precisar, amplia seu campo de pesquisa, pesquisa na internet, pesquisa em outros livros, revistas, certo? Porque sílabas, né, palavras, são coisas que a gente encontra em todo lugar no nosso dia a dia, quando a gente conversa, né? Então você pode ir fazendo esse exercício de contando as sílabas das palavras e classificando
no seu dia a dia também, né? Então, a atividade está na página 39. Espero que você possa ter uma ótima aprendizagem, que tenha feito um ótimo proveito dessa aula. E é isso, gente. Tchau!